Nos últimos dias eu tenho comentado com você que esse é o momento da gente olhar mais para o Bitcoin e para Ether do que para as altcoins. E eu vou te explicar nessa análise de hoje o porquê que eu estou falando isso e obviamente a gente vai olhar para dados para que a gente possa tomar esse tipo de decisão. Bom, Vitalis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar analisando a dominância do Bitcoin, um dos sinais que me fez mudar ali de Bitcoin para as altcoins foi exatamente uma formação de topo lá na base desse canal de alta que nós temos. A partir desse momento eu comecei a investir muito mais em altcoins, comecei a diminuir drasticamente a minha quantidade de Bitcoin dentro das minhas carteiras, principalmente dentro da carteira Rumo ao Milhão. E no momento que a gente estava durante essa queda na dominância do Bitcoin, eu cheguei a ter apenas 10% de Bitcoin na carteira. O capital ele foi completamente direcionado para as altcoins. Mas a partir do momento que a gente volta a fazer um pivô de alta e volta para dentro desse canal, é o momento onde eu começo a olhar mais para Bitcoin e menos para as altcoins. Olha só, eu sei que às vezes a gente espera que a altcoin season ela vá durar meses e meses e meses. Só que até esse presente momento, essa grande altcoin season não aconteceu. Está acontecendo mini altcoin seasons ao longo desse caminho. E diante disso, obviamente, eu vou surfar essas mini altcoin season, mas eu não vou ficar acreditando que essa altcoin season ela vai ser infinita, porque a gente olha para a dominância do Bitcoin, a gente vê formação de pivô de alta, voltou para dentro do canal e a gente está vendo a média de 200 períodos voltando a apontar para cima dentro de um gráfico diário. Por conta disso, eu começo a olhar mais para Bitcoin e menos para as altcoins. Além disso, se a gente olhar para os dados on-chain ali, tá? E muitas pessoas sabem que eu tenho várias machines learning que são exatamente indicadores construídos por mim, junto com a engenharia de dados, onde a gente entende quais são os melhores cenários e quais são os pontos da gente olhar para as altcoins, os pontos da gente ficar investido dentro do mercado cripto ou da gente ficar fora. Esse indicador aqui, por exemplo, ele me mostra os momentos de altcoin season e os momentos de Bitcoin season, ou seja, os momentos que eu vou concentrar minha carteira em altcoin ou os momentos que eu vou concentrar minha carteira em Bitcoin. Nesse momento, nós estamos descendo para uma Bitcoin season, ou seja, aqui eu estarei com meu capital concentrado em Bitcoin, em Ether, obviamente também. Tenho exposição nesse momento aos altcoins? Sim, eu tenho 30% da minha carteira exposto nas altcoins. Só que para mim, 30% é um capital pouco, por exemplo. Quando a gente fala dentro da altcoin season, cara, eu tinha apenas 10% dentro de Bitcoin. O outro capital, ele estava completamente concentrado nas altcoins. Agora, o jogo ele começa a mudar. E um dos fatos que pode fazer com que a gente tenha altcoin seasons cada vez mais curtas e não tão longas quanto no ciclo passado é exatamente o fato da gente estar em uma contração monetária. Quando essa linha vermelha aqui está diminuindo, significa que nós estamos em contração monetária. Quando essa linha vermelha está subindo, nós estamos em expansão monetária. E observe que no ciclo passado, Ether performou super bem, né? A gente vê o bottom ali, o fundo de Ether em $110 e ele subindo, por exemplo, até $4.700 no ciclo passado. Isso foi uma grande altcoin season, mas a gente estava em expansão monetária. Agora que a gente entra em contração monetária, a gente vê que os ativos que não são Bitcoin acabam tendo uma dificuldade um pouco maior para poder performar ao longo desse ciclo, beleza? Isso daqui pode ser sim um dos fatores pela qual as altcoin seasons que a gente tenha nesse momento sejam mini altcoin seasons e não uma season inteira que vai durar alguns meses, por exemplo, né? Infelizmente, muitas pessoas ficam acreditando que acumular bons projetos, holdar isso durante 2 anos, porque o projeto está super descontado, ela vai simplesmente enriquecer dessa maneira. Entenda, para você lucrar nos investimentos, você tem que seguir o dinheiro, aquilo que o capital está fazendo, o que os maiores investidores estão fazendo. E se a gente olha os maiores investidores e eles estão voltando para Bitcoin saindo das altcoins, a gente simplesmente vai seguir essa movimentação. Bom, ontem eu comentei com vocês que a gente ainda estava ali na zona de aporte, tá? Na linha dourada. Hoje nós já não estamos mais na zona de aporte. Quando a gente olha para Ether, a Ether está subindo. Uma definição de se a gente vai reverter a nossa tendência ou não é quando a gente voltar para a linha verde aqui em cima no momento dos traders. Se a gente voltar para o momento dos traders nessa região, tiver um topo mais baixo que o topo anterior e começar a ter formações de reversão, aí a gente pode ter sim o início de uma reversão de tendência lá na frente. Isso vai servir tanto para Ether quanto para Bitcoin também. Essa região da linha verde no Bitcoin, ela pode ser exatamente os $105 mil, que é onde a gente olha no book de ofertas
E a gente vê que tem grandes ordens de venda de Bitcoin dentro da Binance. E se a gente partir para o price action, a gente sabe que essa região dos 105, 102 mil dólares é a última retração de Fibonacci, ou seja, 0,618. Para que a gente não dê continuidade na tendência de baixa, por exemplo, uma pernada de baixa, a gente tem que romper 0,618 e se manter acima dessa região. Se a gente rejeitar 0,68 e começar a ter sinais de reversão, sim, aqui pode ser o início de uma reversão de tendência. E é por conta disso que a gente deve começar a ser um pouco mais cauteloso nesse momento. Nesse momento eu já olho para as minhas carteiras, eu começo a diminuir a exposição das altcoins, eu começo a rotacionar esse capital para Bitcoin, porque o cenário ele já não está tão favorável quanto ele estava na semana passada, por exemplo. Surfamos várias movimentações dentro de altcoins? Sim, surfamos. Teve várias altcoins que entregaram 100% de alta e eu mostrei isso para vocês aqui no canal. Só que não é porque essas altcoins entregaram 100% de alta que a gente vai ficar rodando elas para o resto da vida. Entregou somente 100% e voltou a cair, a gente se desfaz, a gente realiza o nosso lucro e tá tudo bem. Na próxima movimentação que a gente tiver sinais de formação de fundo, a gente vai entrar nesses ativos. E o porquê que eu falo da gente ser um pouco cauteloso nessa região? Hoje nós estamos dentro de uma zona eufórica e a gente sabe que todo topo ele é constituído dentro das zonas eufóricas, então temos que tomar cuidado na zona de euforia, tá? Sem falar, se a gente analisar para a data de ontem, né, dia 23 de dezembro, tivemos mais 7,1 bilhões de dólares realizados em lucro no Bitcoin. Isso significa que muitos players estão saindo desse jogo. Se muitos players estão saindo desse jogo, nós estamos em fase eufórica, a gente precisa tomar muito cuidado dentro dessas regiões. Estou falando para a gente já sair vendendo, a gente sair? Não, eu ainda estou posicionado no mercado. Nesse momento, eu tenho apenas 6% de caixa dentro da carteira rumo ao milhão, tá? Para quem se recorda, eu desci essa última queda aí com 28, 30% de caixa durante toda a queda que nós tivemos e eu fiz uma diminuição drástica do caixa dentro da carteira rumo ao milhão, comprando Ether ali em 3.200 e comprando Bitcoin também nos 93 mil dólares. Obviamente que essas compras elas podem ser de curto prazo, tudo isso vai depender do mercado, tudo isso vai depender de como que vai ser essa movimentação de alta que nós estamos tendo nesse momento. Mas uma coisa para mim é fato, esse momento agora é o momento da gente concentrar o capital em Bitcoin, em Ether, ser um pouco mais cauteloso, não olhar tanto para as altcoins e esperar uma confirmação de se isso vai ser uma reversão de tendência ou não, ou se isso daqui foi apenas um pullback e a gente vai continuar subindo. Caso a gente venha continuar subindo, a gente volta o nosso jogo para as altcoins. Isso se a gente voltar a ver sinais de formação de topo dentro da dominância do Bitcoin. Mas, nesse presente momento, tudo que nós estamos vendo é simplesmente uma tendência de alta na dominância do Bitcoin. Quando houver a reversão, a gente volta para as altcoins. E lembrando, se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição e lá dentro você vai poder copiar e colar todas as minhas decisões. Eu opero o mercado, eu analiso o mercado, eu construo os indicadores e eu decido se a gente vai investir nas altcoins, se a gente vai ficar fora das altcoins, se a gente vai proteger o nosso capital durante as quedas ou se a gente vai ficar exposto durante as altas. Se você quiser copiar e colar uma das minhas carteiras, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Você vai ser direcionado para essa página aqui, assista esse vídeo que nessa página aqui, nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aqui eu também te explico que você vai ter acesso a uma plataforma com um app exclusivo meu, aonde você vai poder ver, receber notificações direto na tela do seu celular sobre movimentações de compra e de venda minhas, tá? Aqui tem os resultados de alguns clientes e se você tiver qualquer dúvida nesse processo, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o nosso atendimento. E hoje, claro, dia 24, a gente está na véspera de Natal, te desejo um Feliz Natal, tenha uma boa virada, comemore aí junto com a sua família, saiba que hoje é um dia da gente brindar a nossa família, então faça isso com moderação. Eu tenho um compromisso aqui com você, de todos os dias da semana, tá gravando um vídeo te mostrando uma análise do mercado. Essa foi a nossa análise de hoje, dia 24 de dezembro, beleza? Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!